Bom, gente, voltamos aqui e vamos ver aí se a partir do Luiz entrou. Luiz, tá me ouvindo bem? Dá um joia aí. Eu iniciei por aqui para ver se eu convidando o pastor se estabiliza melhor a internet lá para a gente tentar fazer. Só dá um alô aí, se tá tudo bem? Legal. Vamos ver se ele chega aí. A gente continuar. A gente vai tentando, senão a gente faz outro dia na semana e publica o estudo de hoje. Aí, o pastor chegou. Vou acenar para ele. E convidei, vamos ver se dá certo dessa vez. E aí, pastor? Beleza, peraí. Tô Aí, aqui do lado da internet aqui pra ver se segura, cara. né, e pode ser que eu te chamando, como pela minha que vai estar segurando, né, a transmissão, pode ser que melhore também. Que Ah, não, pode crer. porque daí eu já. Pode ser que segure aí. Então, rapaz, vamos ver. O Que pessoal coisa, crente o entrando aí. inimigo tá furioso, cara. Tá se levantando. O texto que, assim, eu parei bem na hora que você falou do texto de Filipenses. Eu recapitular aqui, pessoal que entrou, bom dia pra todo mundo. Se puder Uhum. compartilhar com os irmãos que estavam aí, acho que a irmã Dalgisa, o Luiz já tá aí, né? O irmão Aham. Marcos, Ó, o o Marcos entrou, Cris. Que Cris. alegria ver o irmão Amauri tá aí, meu pai. A Isa. Ô, Isa, saudade de você. Ô, Luiz, beleza? Como é que você tá? Só chegando. Aí, Pedagogia Andrade. Ah, eu acho que é a mãe do Eric. Acho que é ela. Hum, Seja bem-vindo, né? Um abraço pro Eric. O Eric deve estar trabalhando com esse solzão aí, deve estar solzão trabalhando. já deve estar no mar. Garotão leitor ávido agora, hein? Que massa, cara. Ele acaba É, um livro por semana, cara. mas tem que convidar ele, que ele Rapaz, lê vai ter muito. bastante coisa aqui. Então, eu perdi aqui, minha internet parou na hora que você foi falar do texto. Quando a primeira abordagem, quando ele vai falar dos princípios básicos da abordagem, a Uhum. necessidade de a gente tomar posse de tudo que Cristo conquistou para nós. Não Sim. tomar posse dentro dessa ideia da igreja, vamos falar assim, né, carismático, porque é um termo que não vai ferir ninguém. Mas a gente está falando, inclusive, das igrejas neopentecostais no Brasil hoje, como elas Uhum. trabalham. Essa linha carismática é uma linha interessante para aqueles que entendem na palavra, né? Se a gente pega o Ângelo Base e outros caras que deixam, entendem como o Espírito Santo age na vida da igreja, mas não perdem a base bíblica, né? A ideia da palavra, da teologia em si. Isso é interessante destacar. E aí você estava me falando do texto bíblico, né? Que é interessante. Foi aqui que eu perdi, que aí parou tudo. Foi. Não, aí eu li o texto, né? Não sei se você quer que eu leia de novo. Aí que Eu não li. Eu É já Filipenses, não. é Aqui travou Filipenses tudo. 3, né? Filipenses 3, que é Paulo dizendo, né? Depois o pessoal até anota, como eu já li, para a gente não estender muito no tempo, 3, do 12 ao 14, né? Paulo está dizendo que ele está vindo, né, de um discurso todo, falando do que o que ele deixou, né? Que ele considerou tudo que ele tinha como título. E esse é o contraponto legal, que ele vai dizer sobre um monte de coisas que ele tinha como homem, assim, né, de status, né? E depois disso considerou tudo isso lixo, né? Pelo nome de Cristo. E aí ele acaba chegando no 12 aqui, falando, eu não conquistei, né? Ainda não conquistei a perfeição, mas coloco, até a minha tradução coloca, concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo do passado e olhando o que está adiante,
Vou ler o último versículo do texto. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, e era justamente essa diferença, né? A gente parou nessa abordagem de que o John Stott, que o livro está abordando como tomar posse, né? Como busca, é exatamente daquilo que Cristo conquistou, né? E não do que muitas vezes é colocado como conquista, que tem a ver com as coisas do mundo, que é exatamente o que Paulo está dizendo que considerou como lixo, né? Para ganhar o quê? A Cristo. Né? E o que Cristo conquistou para a gente é essa liberdade, né? Do mover do Espírito em nós, né? E através de nós, para que o reino chegue a nós e através de nós chegue a outras pessoas, né? A formação do Cristo em nós. Então, esse tomar posse do que Cristo conquistou, né? São as coisas que têm a ver com o reino celestial e não com os poderes aqui deste mundo. Boa. E esse é só o primeiro parágrafo, né? Isso é a abordagem, a necessidade do conhecimento de Deus a respeito do Deus da Bíblia, não Deus de acordo com as experiências somente, né? Esse é muito interessante destacar. Até porque o Deus da Bíblia é o Deus onde nós vamos, de fato, conhecê-lo, quem Deus é. Porque esse Deus movido pelas experiências, o cara fica meio que divagando, né? Porque a minha experiência com Deus é de um jeito, a sua experiência com Deus é de outra forma, a experiência que a Paula teve com Deus foi de outro jeito. A gente pode tratar isso até mesmo do ponto de vista da conversão, né? Como nós nos convertemos de fato, como nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos Cristo na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, foi diferente para cada um de nós. E isso não é baseado como experiência. Uma vez um irmão até falou para mim que tinha dificuldade em entender esse negócio da pessoa não ficar firme, não caminhar no evangelho, porque um dia ele entrou, ele aceitou e nunca mais saiu. Eu falei, então, com o irmão é assim, mas com outras pessoas é diferente. Não dá para colocar a sua relação com Deus como uma base fechada do que como Deus age. É por isso que é interessante destacar o Deus da Bíblia. Isso é o segundo ponto da abordagem dele. E o terceiro, já pegando um gancho porque ele fala da Bíblia, ele vai falar do Deus pedagógico e não descritivo. Eu achei interessante isso, né? O terceiro lugar na busca da revelação do propósito de Deus na Bíblia deve ser buscar perfeitamente nas suas passagens didáticas, pedagógicas, e não nas descritivas a respeito de quem Deus é, mas naquilo que Deus ensina ao seu povo de quem Ele é. Sim. Isso me chamou muita atenção, já no início do livro. E isso tem a ver exatamente com essa diferença de experiência, né? Porque acho que uma das maiores confusões assim, que a gente vê, né, e que causa divisão né, na igreja, tudo é exatamente quando as pessoas querem pegar as passagens descritivas, né, e colocar elas como um ensino, né, como se aquela experiência, né, dada ali naquele contexto, só aquele fato, só aquele agir, só aquele mover, fosse algo concreto para a experiência da igreja de hoje, né? E na verdade não é, né? É exatamente o que ele fala, né? Os fatos descritivos, a gente tem que pegar o que eles ensinam, né? Qual que é o contexto de ensinamento, qual é a didática disso. E aí a gente aplica nos dias de hoje. Não pegar o que aconteceu e falar, não, o que aconteceu lá tem que acontecer aqui. E ele cita aqui vários exemplos sobre isso. Jacó, é legal destacar que o Luiz está com o livro na mão, cara, porque ele deu a continuidade do parágrafo que a gente está falando aqui, ó, nos ensinamentos de Jesus. É exatamente isso que ele está dizendo. Para ser mais preciso, devemos procurá-lo nos ensinamentos de Jesus e nos sermões escritos dos apóstolos. Olha para você ver como é que o garoto está afiado. Sim. O Luiz já leu o primeiro capítulo já na semana passada, que ele falou. Já está acompanhando. Então, aí tem algumas passagens bíblicas aqui dos ensinamentos. Eu acho que a gente falou, a gente tem falado isso, né? Da didática. A gente tem falado isso nos domingos, inclusive, no Sermão da Montanha. A gente vê que a forma como ele fala a respeito da oração, do jejum, da caridade,
como ele vai falar do pecado que está dentro do coração do homem. Tudo isso é como Deus se revela de fato, de forma didática e não descritiva somente. Até porque, nos textos anteriores de Mateus 5, quando você tratou lá o final, o cara vai falar do adultério. Não, adulterar é a prática, porque Deus falou que a prática é o adultério, mas aquele que desejou a sua irmã lá e tal, a mulher do seu irmão, e desejou-a, né? Já cometeu adultério com ela. Aquele que tem ira contra o seu irmão, que tem um ódio contra o seu irmão, ele já tem cometido assassinatos no coração há muito tempo. Então isso é didático. Você vê como que no pensamento judeu a questão da realização na vias de fato era um ponto principal para o pecado, mas como Cristo ele vem cumprindo a lei de forma plena, ele vem trazendo como o pecado ele toma lugar no coração do homem. Eu acho que esse exemplo é um bom exemplo para vocês que estão nos acompanhando no Sermão da Montanha. Até porque é um exemplo que a gente está estudando, né? Tá fresquinho. Tá fresco. E aí ele vai para mais alguns pontos aqui, né, Jacó? Pode ir desenrolando aí. Não, a gente passando pro quarto ponto, apesar que esse terceiro lugar ele é bem extenso, né? Então, só recapitulando, né? Ele vai falar nos princípios básicos da abordagem, né? Sobre a gente desejar se encaixar no propósito de Deus, né? E com isso a gente busca, né, a atuação do Espírito Santo em nós. Aí o segundo ponto, descobrir os propósitos através da Bíblia, né? Então, assim, não existe revelação maior que a Bíblia. Acho que está tratando acho que um pouco disso também, né? Já que é o Espírito que está atuando, já que é o Espírito que vai revelar, mas isso tem que estar em conformidade com aquilo que já foi revelado, né? Dentro do que foi revelado, acho legal esse cuidado, que é o que ele traz no terceiro lugar aqui, né? O ensino que tem que ser prestado atenção, né? O modo didático e não o descritivo, ou seja, as experiências de Pedro foram as experiências de Pedro, as experiências de Paulo, apesar de ser o mesmo Espírito que atua, mas Deus vai ter o mesmo princípio para cada um, mas uma experiência diferente para cada um, né? E aí, em quarto lugar, ele vai falar sobre a motivação, né? A motivação ao buscarmos aprender o propósito de Deus do ensino da Escritura é prática pessoal e não acadêmica e polêmica, que eu achei muito interessante isso, né? Não tem a ver com a o meu modo de pensar, o meu entendimento se sobressair ao irmão, né? E para que isso gere qualquer tipo de ego, né? Ou me faça me sentir melhor, né? Mas Deus vai operar isso, é bacana, né? Cada um vai ter uma experiência mediante aquilo que tem conhecido de Deus para o crescimento do reino, né? E não para um status próprio ou para ter isso como algo que vai fazer ele se sentir melhor com o irmão e diminuir alguém por alguma outra experiência, né? Porque a gente, ainda hoje, é muito comum acontecer isso, né? Muitos do lado sensacionista, né, que tem essa parte carismática um pouco mais, assim, tem muita busca, né? Se concentra, não, a gente só vai o que está escrito e a Bíblia já, né, usam a questão do conceito didático até forte demais, né? Que daí nenhuma descrição, tudo ficou muito no passado mesmo, né? Uhum. Das questões das manifestações sobrenaturais e tal, né? E aí meio que se acham superiores, isso é muito sentimentalismo e tal, tal, tal. E, por outro lado, né, pessoas que também buscam, né, e têm muita experiência, né, para esse lado sobrenatural, esse outro lado é frio, só quer saber da letra, a letra mata, o espírito, o espírito vivifica, né? E o John Stott está falando que a busca das escrituras e das experiências
né, com o Espírito Santo não tem a ver com nenhuma dessas situações, né? É para o crescimento do reino e não para causar divisão nele. Então, acho que esse quarto ponto é um pouco disso. Não sei se tem mais alguma coisa aí para falar. Então, né, é interessante destacar como que as disputas tem muito a ver com o ego. Eu já vou deixar um livro para você aqui depois, para que você que nunca leu ainda. Tem um livretinho, assim como esse do John Stott, que é um livretinho do Tim Keller, né, do Timothy Keller, que chama Ego Transformado. Muito legal isso aí. Como que primeiro Deus tem que trabalhar o nosso ego para depois trabalhar em outras áreas da nossa vida, né? Uhum. Porque porque nos parece mesmo essa busca, né, por vencer algumas coisas e vencer alguns debates, algo que a motivação é errada, de fato, para o nosso coração. Me lembro que uma vez eu estava, não tem muito a ver com o nosso estudo, mas uma vez eu estava lá em São José e o Gaiki, acho que eu já falei isso para algumas pessoas, o Gaiki, que é o cara que trouxe a igreja com propósito para o Brasil, não foi o Zé Maria, não foi o Carlito Paz, não foi ninguém disso, foi o Gaiki que viu o Carlito, viu o Zé Maria, viu alguns expoentes aí dentro da doutrina batista que poderia ter igreja com propósito. Ele era missionário da Saddle Black, lá dos Estados Unidos. Uhum. Rapaz, depois de tudo que a igreja da cidade fez e chegou, eu estava lá num treinamento em 2015. Tava eu e o pastor Diogo lá de Boa Vista, que agora está no Rio, alguns amigos aqui de Ubatuba, na época o pastor Alex estava comigo. A gente ficou lá uma semana, em São José. E aí eu entrei numa sala, o Gaiki lá sentado. Eu falei, nossa, o pastor Gaiki? Eu achei que ele era um palestrante, né? E na verdade era como implantar igrejas com propósito no Brasil, trazer as doutrinas bíblicas e também a visão missional. E o cara sentado para aprender. O garoto que entrou para dar aula bateu, deu de cara com o Gaiki. E ficou, e Uau. agora? Né? Como é que Tipo, faz? e o cara sentado na primeira cadeira. E aí ele falou: Não, não, meu filho, eu tenho muita coisa para aprender. Eu tô aqui hoje para aprender. É interessante essa questão da humildade, né? Eu lembro muito do Shed, lembro muito de outros homens de Deus aí que, mesmo conhecendo muita coisa, não tinha o ego inflado e a motivação errada, né? A motivação era conhecer a Deus mesmo e não ganhar disputas, né? Sim. É o que a gente volta um pouquinho no que a gente falou sobre a compreensão de busca das igrejas, né, orientais, né, que é o conhecimento de Deus para a devoção, né, para a adoração, né. Eles buscam, né, a Deus para poderem ter uma adoração, um culto melhor, né. Em contrapartida que o Ocidente entrou ainda funciona muito na linha da busca para um desenvolvimento pragmático, teórico, teológico, né, bem reforçado, justamente por essa mania, né, sei lá, as disputas apologéticas e a defesa da fé, que tem coisa, né, a ver com a história e o momento em que cada coisa está acontecendo, mas essa volta, né, da busca de Deus para que a adoração seja cada vez melhor, eu acho que é um sentimento e um pensamento muito bom de ser preservado e implantado, né? Muitas vezes até implantado e aprendido por nós, né? E aí ele vai Boa. entrar direto no tema aqui, né? Que esses quatro pontos foi só princípio, É a introdução. princípio, né? O princípio básico da abordagem. Então, visto isso, E ele entra é no ponto aqui. interessante destacar então os pontos que nós vamos falar para vocês aí nos próximos estudos. Hoje a gente vai ficar em um desses pontos, dos outros 4 pontos. É os 4 pontos dos 4 pontos que ele falou, né? Uhum. Os 4 abordagens e agora os 4 pontos do estudo, que é a promessa do Espírito. A gente vai falar esse hoje. E se é a mesma coisa que o batismo do Espírito Santo, lembram disso? A Igreja Pentecostal, o batismo do Espírito Santo, ou o batismo no, a gente vai falar um pouquinho disso. A plenitude do Espírito, o que seria isso, né? Essa questão de estarmos na plenitude do Espírito. O fruto do Espírito e os dons do Espírito. São esses 4 pontos que a gente vai falar. E hoje a gente vai falar um pouquinho na promessa do Espírito, capítulo 1 do livro. Quem está com a gente aí
primeiro capítulo, tem bastante texto bíblico, não sei como que a gente vai desenrolar isso aqui de uma forma que você vai entender e a gente não vai se perder, né? Mas vamos lá. Muita coisa. Vai A falando os promessa do endereços aí, né? Espírito, né? Vamos falando em O endereço. pessoal anota, vai lendo depois. A promessa do Espírito, ou o nascimento no Espírito, ele já começa no segundo parágrafo falando do texto de Nicodemos, né? Uhum. João 3, do 3 ao 8. É necessário nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito. E aí, Jacó? Como é que é esse negócio aí? Nascer no Espírito? Rapaz, é assim, eu já Nascer no tive. Espírito é a mesma coisa que cair no Espírito e levantar? Como é que é? Cair? Levantar. Nascer no Espírito. É isso? Eu já. É muito engraçado que eu fui, né? Criado, né? Nascido e criado no meio reformado, né? E depois, o final da minha adolescência, início da juventude, eu passei um tempo no meio pentecostal, né? E é muito louco tá nos dois extremos, né? É bom lembrar também, assim, né? Como a gente estava falando, qualquer posição aqui, né, pastor, é uma posição de entendimento pessoal e é uma compreensão pessoal. A gente vai concordar ou não com o autor, né? Assim como então qualquer compreensão diferente dessa, né? Não tem, a gente está falando assim que isso é certo ou errado. Quando tem coisa que é heresia, a gente aponta que é heresia, né? Mas quando é só uma compreensão diferente, a gente deixa aberto aqui até para as pessoas perguntarem e se manifestarem depois, né? Pelo livro, eu vou adiantar aqui o papo, que é bem grande o tópico, né? Mas ele vai falar da promessa, né? Da experiência do Espírito, e como você citou, né? Desde os primeiros momentos da vida cristã, né? O cristão já tem uma experiência com o Espírito Santo. Eu acho isso muito óbvio, né? Até mesmo porque se é o Espírito que convence, e ele vai estar até nesse tópico, né? Deus dá o Espírito para que a gente, né, se torne filho, né? Ou ele nos torna filho para que a gente receba o Espírito, né? A minha compreensão hoje, né? Lógico que eu já pensei diferente quando eu comecei a pensar sobre isso, né? Que muitas vezes a gente ouve as coisas e nem pensa muito, só recebe e pronto, né? Mas a minha compreensão hoje é que a experiência com o Espírito Santo, ela antecede, né? Ou ela é o início da conversão, né? Porque se é ele que convence do pecado e do juízo, né? Eu não consigo, falando aqui no evangeliquez, né? Aceitar Jesus. Eu não consigo me ver como pecador, eu não consigo buscar essa mudança na minha vida sem primeiro ter uma ação do Espírito em mim, né? Então, a experiência com o Espírito Santo, ela é o primeiro passo da conversão, o que também vem muito de encontro com o que a gente vem falando, né? O primeiro passo da minha conversão é dado por Deus, né? Então, o primeiro movimento da conversão dos homens é dado por Deus, como sempre, né? Se a gente acompanhar, né, os movimentos de Deus, né? Sempre é algo que, assim, Deus se movimenta primeiro para que a gente possa, então, se direcionar a Ele, né? Então, desse primeiro ponto, né? A experiência com o Espírito Santo é algo que marca, né, o início da vida cristã, gerando então Cristo em nós e a possibilidade de um novo nascimento e da gente se achegar a esse reino. A gente recebe o espírito de adoção de Romanos 8, então. Romanos 8, Uhum. 14 e 15. É isso. Esse novo nascimento Isso. tem a ver com essa adoção aqui, que foi isso que Cristo quis dizer para Nicodemos. Foi. E já é uma relação direta do crente com a pessoa do Espírito. É isso, né? Isso. Pelo que eu Desde a entendi sua aqui. conversão, você já, no caso, conversão, né?
Mas o cristão já experimenta a questão da pessoa do Espírito nas nossas vidas desde. Eu vou ler o texto de Romanos para a gente dar uma. Romanos 12, Romanos 8:12. Diz: Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O verso 15 vai dizer, o verso 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos filhos, herdeiros, adotados, tudo através do Espírito, né? Recebemos esse Espírito de adoção, a qual o nosso Espírito clama Abba, Abba Pai, e é legal falar que Abba não é uma palavra, né? Abba é uma forma de uma criança balbuciar algumas palavras. Não existe uma palavra. Aba não significa paizinho, tá, irmãos? Aba, paizinho, mesma coisa, não é a mesma coisa, não. Aba significa esse balbuciar, não é nenhuma palavra em si, a qual o nosso espírito clama como uma criança, dizendo aba, aba. Sabe quando a criança fala papi, papá, e nunca sai papai? É a mesma coisa. Eu estava pensando sobre essa questão de ordem, né, do espírito, da experiência com o espírito, e lembrando do texto, né, que o Espírito Santo gera Cristo em nós, né? Essa é a obra do Espírito em nós. E quando Maria pergunta para o anjo, né, quando ele vai e anuncia que ela vai engravidar, né, do Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, e ela pergunta, mas como que vai acontecer isso? A fala do anjo é exatamente essa: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, eu acho que é mais ou menos essa experiência, né? O Espírito vem e aí Cristo passa a ser gerado, né? Não tem como nós buscarmos essa transformação ou esse trabalho, né? Então, não existe busca pelo Espírito Santo, né? É Ele que nos toma, né? Assim como Ele tomou Maria e gerou Cristo nela, ele passa a fazer isso em nós e transformar a nossa vida e gerar Cristo em nós. Acho que é um exemplo bem prático e pontual sobre essa questão de ordem, né? E ele vai dar toda essa questão de ordem do Espírito, porque ele quer chegar no ponto principal, né, pastor? Aqui eu acho que Então existe a promessa do Espírito. Ele vai citar os textos de Joel, né, vai explicar um pouco sobre o Romanos 8. Não sei se você quer dar uma passada aí. Não, tranquilo. Até é legal que ele destaca até mesmo a respeito também de Isaías, Ezequiel, são textos de promessa do Espírito Santo, né? Sim. Então, a gente vê muita questão de Joel dentro daquela questão do Pentecostes, né? A gente vai falar do Pentecostes mais à frente, mas a gente vê muito isso aí. Acontecerá que eu derramar o meu Espírito depois sobre toda a carne, e a manifestação do poder do Espírito ali na vida da igreja. Mas há outros textos dizendo a respeito disso, né? Como volta a dizer, Isaías falando da purificação através do Espírito, Ezequiel falando do lavar a vida na água, que também é uma questão do Espírito. Então já há uma profecia, uma promessa também em outros profetas, né? Da pessoa do Espírito Santo. Sim. E ele até destaca, eu estou tentando achar o texto aqui, mas eu sei que ele vai falar ainda sobre isso, né? Que essa promessa da vinda do Espírito, apesar de ter sido confirmada, né, e destacada no Novo Testamento, né, não quer dizer que o Espírito Santo era uma pessoa, né, era inativo no Antigo Testamento, né? Exatamente por conhecer a atuação do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, como é falado, o Espírito do Senhor, né? Que é
talvez o título que a gente mais vê, né? O Espírito do Senhor, né? No Antigo Testamento. Mas só que ele era mais pontual, né? A gente vê no Antigo Testamento uma atuação mais pontual. Ele vinha sobre alguém escolhido, né? De uma forma especial, para uma realização de propósito especial, né? Então ele estava sobre profetas, sobre os reis, né? Quando passou a ter, né? Sobre homens que Deus escolhia ali, os juízes, né? Cada um teve uma experiência diferente, uma manifestação sobrenatural diferente, né? A gente tem Sansão, que todo mundo conhece mais, né? A questão da força, mas tivemos outros, né? Que Deus ajudou em guerras e sabedoria, estratégia e tudo mais. Então, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento ela é bastante ampla e bastante destacada, né? Então, a Trindade, você vê que Deus nunca mudou, né? É a questão da experiência, né? Do conceito didático e conceito descritivo, né? A gente tem experiências diferentes, mas sempre com um propósito, né? Igual e um conceito igual, de que é Deus realizando algum propósito, derramando seu Espírito sobre o povo ou sobre um escolhido, né, para isso. E aí a questão da adoção, ele passa aqui tem um parágrafo que ele diz, né, depois que ele vem a nós, passando a residir em nós, torna o nosso corpo seu templo, começa a sua obra de santificação. Em poucas palavras, seu ministério implica tanto em revelar-nos Cristo, como formar Cristo em nós, de maneira que cresçamos firmemente em nosso conhecimento de Cristo e em nossa semelhança com Ele. Ele fala bastante sobre conhecimento, né, pastor? Achei bem interessante isso também, né? Conhecimento e crescimento, sempre nessa ordem. É por isso que o profeta vai dizer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque essa constância no conhecimento faz com que a gente viva também em santidade, conheça mais quem Deus é, deixe de lado algumas meninices a respeito de Deus, né? E comece a ter uma fé mais madura em relação a Deus, né? Um conhecimento vai fazer isso. E conhecimento não é uma questão só empírica, né? Dessa questão que ele vai colocar depois do Espírito Santo agindo em toda... não foi ele que colocou, foi o Lucas, né? Foi o Lucas Gessa dessa questão do Espírito agir em todo o cosmos. Mais um conhecimento também na palavra, né? Sim. Conhecimento da palavra. O texto que ele usa para dizer, então, que o Espírito Santo habita em nós é 1 Coríntios 6, do 19 a 20. Você pode anotar ou ler depois, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Aonde nós também somos selados pelo Espírito, está lá em Efésios. Efésios capítulo 1, verso de número 13. Você vai poder entender que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, aquele que o mundo não pode receber. Há uma promessa também do Espírito Santo em João, Evangelho de João, capítulo 14. Jesus vai dizer que vai enviar um outro Consolador, um equivalente. Você pode ver também essa promessa no Evangelho de João, no capítulo 14. Falamos de Romanos, também a promessa do Espírito. Você vai ver também lá mais à frente o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Lá em Atos capítulo 2. Acho que é Atos capítulo 2 mesmo, né? Começa lá, né? Começa lá, né? Ali inicia o ministério do Espírito, né? Jacó, interessante destacar também aqui, entre esses textos, essa luta, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas ele acaba falando um pouquinho do fruto do caráter cristão que é produzido, que a gente vê lá em Gálatas. A luta, Gálatas 5 vai falar as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, feitiçaria, glutonaria, bebedeiras, dissensões, isso são obras da carne, e os frutos do Espírito é bondade, longanimidade, benignidade, longanimidade, discernimento, temperança, domínio próprio. Rapaz, que coisa fantástica essas coisas que o Espírito Santo nos dá, né? Coisas que só o Senhor mesmo para fazer na vida do crente. E isso é obra, então, desse selo do Espírito em nós, né?
tem muita gente querendo produzir isso de forma carnal e não vai dar certo, né? Não tem como, né? A gente não consegue mentir tanto tempo, né? O Espírito, é só o Espírito Santo que consegue produzir, né? De maneira verdadeira uma transformação, né? Como a gente já disse, né? Tudo que vai da carne, né? Que é da carne, tenta produzir o espírito. Quando a gente tenta espiritualizar a carne, a gente tem Babel, né? Confusão. E o movimento de Deus, mais uma vez aí, né? Deus sempre se movimentando primeiro, não é espiritualizar a carne, ou seja, a nossa carne não presta para nada, mas é encarnar o espírito, ou seja, é pegar os valores do reino de Deus e trazer para o nosso coração para que a gente seja transformado, né? Então é só obra dele mesmo, para dar domínio próprio, para dar transformação, né? Tirar o que ele diz aqui, né? Até o autor está falando, né? Depois que ele habita em nós, os desejos maliciosos da nossa natureza decaída são controlados. É engraçado que ele fala controlados, né? O negócio tá lá ainda. Porque instinto é só com a morte, só na ressurreição, né? E essa consciência é muito importante, né? De que se der bobeira, né? Como diz aquele, acho que foi Lutero ou foi Spurgeon, né? Pensei que ia matar o velho homem no batismo, esqueci que o desgraçado sabia nadar. Foi Lutero. Foi Lutero, né? Interessante isso. O... Essa luta, né? O apóstolo Paulo vai dizer assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí, beleza, você fala: olha, isso a gente tem que ser um patamar elevado. Mas esse mesmo homem que vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que não quero está comigo. E depois vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Aí ele vai dizer isso antes. Você fica pensando: nossa, o mesmo cara que falou pra gente ser imitador dele, porque ele é imitador de Cristo, é o mesmo que vai dizer que ele quer fazer o bem, mas não consegue fazer, o mal tá ali dentro. É uma luta constante, né? Ele controla através do Espírito. Mas isso também é fruto do conhecimento de Deus, né, Jacó? Quanto Sim. mais você conhece o Deus, mais contemplativo você é, mais adorador de fato você se torna, e mais desejoso em seguir a vontade de Deus, a sua palavra, você começa a ser, porque um conhecimento de Deus onde você de fato o conheceu e depois você não busca, não vai gerar essa transformação também que a gente fala que é fruto do Espírito. Você não conhece, como que vai transformar aquilo que você não conhece? Sim. Eu não tenho consciência, né? É por isso que essa questão da busca, né, é muito importante, a busca do conhecimento né, intelectual e doutrinário e tudo mais, né? Mas não para que haja uma defesa da fé, mas para que a nossa fé cresça a ponto de nos defender, né? Principalmente de nós mesmos, né? É só a fé verdadeira que vai defender a gente desse mal que está na gente e transformar a gente, né, num adorador de fato. E aí a gente está falando do dom, pastor, não sei se a gente já pode ir para esse ponto, para o parágrafo lá da página 16, estamos falando da atuação do Espírito em nós, né? Desde do primeiro momento em que ele se achega a nós, e nos chama, e nos convida, esse reino, nos adota e passa a transformar nosso ser, né? E passa a produzir em nós dons. E aí existe aqui a pergunta, né? Este dom, né, do Espírito prometido, né, é a mesma coisa que o batismo do Espírito Santo, né? Ele até vai dizer que é neste ponto que as convicções diferem, né? Alguns dizem que sim, outros não. Os que dizem não creem que dom e batismo são diferentes, né? E ensinam que o batismo é uma segunda experiência, né? Subsequente ao batismo do Espírito Santo, né? É uma experiência subsequente à conversão, né? E os que creem que são idênticos, né? É que ser batizado com o Espírito Santo é a figura vívida, né? De ter recebido
o próprio Espírito, né? Então, o batismo é algo que todos os cristãos tiveram. E aí? A convicção do John Stott aqui no livro, ele fala qual que é. E o que você acha? Não sei se existe um ponto geral da doutrina Eu, batista sobre isso. eu acho que, no geral, o pessoal confunde a questão da plenitude com o dom, né, do Espírito. E Uhum. aí, como a gente vai falar da plenitude mais à frente, mas já dando um brief aqui, o pessoal confunde plenitude com dom, né? E a plenitude não é a manifestação dos dons. A gente vai ver o que é essa plenitude mais à frente. Não é só manifestar. Eu recebi o dom de línguas, eu falei, agora eu estou na plenitude do Espírito porque eu falei em línguas, ou porque, né, eu exerci algum ministério ali, que os dons espirituais, a qual o Espírito dá à sua igreja, da forma que ele bem quer e como ele quer para a edificação do corpo. Eu acredito no dom, o que eu acredito dentro de uma visão teológica batista, né? O que seria o dom do Espírito, ou o batismo no Espírito, o próprio Espírito. O texto para que isso faça, de fato, valia no nosso coração, está lá também em João, né? No Evangelho de João, mas no batismo de Jesus. Antes do Uhum. batismo de Jesus, João Batista batizava e falou o seguinte: eu vos batizo com água, mas virá aquele que o batiza com o Espírito e com fogo. E aí o pessoal interpreta esse texto dizendo assim: então é aquele que vai me colocar o Espírito e depois vai vir um fogo. E o fogo é, né, o poder, porque ele vai me dar poder. Só que o texto está dizendo: aquele que vem, nos sela com o seu Espírito, nos batiza com o Espírito, nos dá o dom do Espírito. Então, o dom é o próprio Espírito. E o fogo tem a ver com purificação, com santificação, com juízo de Deus. Tem presente escatológico nesse texto. Há o reino já e eu ainda não. Então é aquele que vem com fogo, é aquele que vem com purificação, com santidade, com transformação, com renovo na vida do crente, e aquele que vai entrar com um juízo na vida daquele que o aceitou, e assim como não aceitou, é aquele que vem com juízo. É isso que João está dizendo: eu vos batizo com água, mas verá aquele que o batiza com Espírito e com fogo. Então, o dom é concebido de fato, o próprio Espírito, ele acontece nas nossas vidas, ele chega nas nossas vidas, ele sela o crente através do sacrifício de Cristo, e é Jesus que nos batiza com o Uhum. seu Espírito, que é o Espírito Santo. E é a mesma coisa que o dom. O batismo é um outro batismo, né? Então, quando eu descobri os meus dons, eu estou sendo batizado com o Espírito Santo? Não, meu irmão, você é batizado com o Espírito Santo a partir do momento que você se converte, reconhece quem Jesus é, entende que você é um pecador e necessita da graça de Deus. Como o irmão colocou aqui, carisma, o termo carisma no grego significa graça, né? Significa favor. Então, quando você entende isso, o favor de Deus na sua vida, você recebe o dom, que é o Espírito Santo da promessa. Acho que é isso. Basicamente, eu não sei se ficou dúvida. Não, e lembrando Se que alguém tiver alguma dúvida e quiser acrescentar aqui ou tirar pergunta, pode falar. o batismo com a água de João, né, remete à cerimônia de purificação judaica, né, e isso era feito, né, era um costume judeu. João está aplicando isso já, né, sendo aí o último profeta da linha, né, de promessa messiânica e tal, e ele está aplicando isso. E justamente ele vai dizer, não que o batismo dele tá, né, vai ser invalidado. Chegou um participante aqui. É o João Jonas. É o Jonas. Ô, Jonas. Mas que. Peraí, filho. Vai lá. Mas, mas que a partir do momento, né, que Cristo nos batiza, nos dá seu Espírito Santo, né, essa purificação já não vai ser mais somente de cerimonial, né? Não é mais algo interior e algo que vai vir de dentro para fora, né? As águas não vão ser mais passadas somente no nosso corpo, mas é uma fonte, né, de água da vida que Jesus
através do Espírito Santo, traz e vai lavando a gente dentro para fora. Aí é a transformação, verdade. Enquanto o judeu ia para essa cerimônia, né, lá, meio que como se fosse um confessionário, né, aquelas penitências, né, que, eu pequei e tal, vai lá, e tinha toda aquela coisa do antigo tempo e antigo templo, né, com o batismo do Espírito Santo que Jesus traz, é essa purificação, né, direta, vinda diretamente para a gente. Né, por isso que João destaca isso também. Né, e então é isso. Para a nossa compreensão, é o que eu também acredito, concordo né, com o John Stott e concordo com essa noção de que o batismo no Espírito Santo é o que Jesus traz. A partir do momento que o Espírito vem até nós, nos chama e começa todos esses processos. Né? E não sei se você já quer ir para o outro parágrafo da promessa de uma Pode. bênção diferente, ou tem Vamos, mais vamos. alguma coisa dentro disso aqui que precisa ser falado? Não, acredito que dá pra gente Que é isso seguir. mesmo, né? É que ele vai falar um pouco da Igreja da Inglaterra, que ele não está questionando, assim como o inciso do artigo 39 da Igreja da Inglaterra fala e tal. John Stott, a gente precisa colocar aqui que John Stott ele era o ministro ali, líder, né, da abadia de Westminster depois do Lord Jones. Então, ele teve o azar, ou sorte, não sei, de ser o sucessor aí. Passou um cara antes dele, mas não teve a mesma notoriedade que o Stott, né? Depois do Lord Jones. Então, ele passou assim, dessa sequência, uma pessoa que o antecedeu na Igreja da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana, e depois John Stott foi o líder da igreja. Apesar do líder da igreja da Inglaterra ser o monarca, né? Mas o líder de fato espiritual da igreja foi John Stott. Só destacando aqui também, né, pastor, que ao falar sobre o batismo no Espírito Santo não ser, né, na nossa visão e interpretação, essa segunda experiência que é defendida principalmente pelas confissões pentecostais, né, nós não estamos descartando a questão dessa atuação do Espírito Santo no cristão e na igreja, né? Algumas pessoas descartam isso, que são os chamados cessacionistas, né, que acreditam que isso não acontece mais e tal. Pelo menos não é a minha visão, né? Eu sou continuista e carismático, gosto desse ambiente, gosto dessa experiência, né? Mas é a visão bíblica, né? Não é, a gente só está destacando nessa visão que o batismo com o Espírito Santo ele não é uma segunda experiência. Isso já são experiências que a pessoa que recebeu o Espírito de fato tem através da sua manifestação carismática, né? Como o nosso irmão Mauri aqui destacou, é a graça do Espírito, né? É Deus atuando com sua graça no meio do seu povo. Exatamente. E aí, ele vai falar sobre o derramamento, né? Podemos ir além, né? Esse derramamento, o batismo do Espírito Santo, haveria de ser uma das bênçãos mais distintivas da nova época, né? Tanto que o apóstolo Paulo pôde escrever a nova era iniciada por Jesus como o ministério do Espírito, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. E aí ele vai falar um pouco sobre o que a gente já falou, né? Que o Espírito ele já existia, né? Lógico, antes desse derramamento, né? Ele está presente na criação, na preservação do universo. Ele fala também sobre a preservação do universo. Ô, Jacó, esse texto é muito interessante, hein? De 2 Coríntios 3, 8. E olha o versículo 9 também, olha. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, ou seja, a lei, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Olha que legal, né, cara? Mas e aí, pode continuar, desculpa.
Não, imagina, cara, texto bíblico tem que falar. Não, é só nesse segundo ponto, sobre a questão da promessa, a gente já até se adiantou lá na frente, né? Ele está dizendo sobre a promessa que foi concretizada, né? Do ministério do Espírito através de Jesus, né? Jesus ressuscita, manda o Consolador, está escrito lá em Atos, né? Mas que a atuação do Espírito Santo já é notável, né? E registrada desde o Antigo Testamento, né? Na criação do universo, preservação do universo, né? Então, o John Stott vai dizer que ele estava incessantemente ativo, né? Criação e preservação do universo, na providência, na revelação, na regeneração de crentes, na capacitação de pessoas especiais para tarefas especiais. Isso a gente falou, né? Um pouco mais para trás aí. Né? Mas mesmo assim, alguns profetas predisseram que nos dias do Messias, Deus concederia uma difusão liberal do Espírito Santo, nova e diferente, bem como acessível a todos. Né? Dele vai falar sobre o texto de Isaías, que você falou, né? Derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, minha bênção sobre os teus descendentes. Aí vai falar sobre Ezequiel, Joel. Então, citando, né, a questão da promessa, da atuação e da promessa do Espírito Santo desde do Antigo Testamento. Exato. É interessante destacar um pouquinho mais adiante também o termo grego, né? Ele vai colocar aqui o baptizon e batizon, que é o batistes, né? Uhum. Batistes, João Batistes, que é o batista, né? Aquele que batiza, mas usado também para Jesus como o batizon, né? Que é o que Uhum. batiza, assim como João que batiza, que ele é o batizador, né? Jesus é o batizador. Aonde a gente Uhum. entende que o dom da promessa para a igreja hoje, como essa questão que Paulo vai dizer que é uma era distintiva para nós, né? Para a igreja que está vivendo essa nova aliança, a entender que o batismo ele, de fato ocorre na vida do crente através de Jesus. Ele é o batizador, né? É ele que nos batiza com o seu Espírito, né? O Espírito Santo da Uhum. promessa. Interessante destacar isso aí, que o termo usado para o nome de João Batista é o mesmo que é usado para a pessoa de Cristo em relação ao Espírito. Está um pouquinho mais adiante, né? Vai Sim. falar lá nos textos aí de Marcos 1 e 4, Marcos 6,14, Marcos 6,24, você vai poder ver isso. A gente tem muita referência aqui, quem está nos acompanhando, a gente tem muita referência bíblica do livro, e seria interessante se você conseguisse adquirir o livro, né? A gente está tentando fazer com que Uhum. você tenha a vontade de ter também esse livro em mãos para acompanhar nos nossos estudos, né? Tem muita referência bíblica e a gente está falando aqui de forma meio resumida nesse bate-papo. Sim. Aqui, mais para seguindo esse texto, né, eu achei muito interessante, né, como a gente iniciou a conversa falando sobre a ação, né, do Espírito ser, né, a primeira experiência do crente, né, do cristão, né, e aí vai ter o texto de Ezequiel aqui, né, falando justamente sobre essa ordem, né, de, 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 de ação, né. Ele fala: aspergirá água pura sobre vós e ficareis purificados. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Quem for acompanhar o livro, eu não sei se o livro impresso tem isso, mas pelo menos no digital tem alguns erros de digitação, né? Pessoal da Na verdade tem que edição ter, né? antiga aí. É, Na verdade tem que ter o erro, né? Por ser digital, esse aqui não é um e-book dos caras comprado, lá, né? disponibilizado, né? É disponibilizado. Então ele tem que ter os erros, né? Ele não Tá pode certo. estar. Então e essa ordem, né, de purificação
e atuação do Espírito para quê, né? Então, muito mais que rodopiar, muito mais que qualquer tipo de experiência sobrenatural, né? A principal atuação do Espírito em nós, né, é justamente essa a purificação para que a gente ande nos estatutos de Deus, né? Então, eu acho que quando a gente fala do Espírito Santo, a gente dá muita ênfase nas questões sobrenaturais, assim, de termos da nossa compreensão de sobrenatural, né? Mas eu acho que Uhum. a atuação mais sobrenatural, né, que a gente pode ver é a transformação de um coração pecador. É uma vontade que está sempre dominada pelo pecado ser transformada pelo Espírito, né? É um coração que está sempre inclinado para o mal poder seguir, né, a retidão da vontade de Deus. Então, acho que mais sobrenatural que isso, né, não existe. E a partir disso, né, todo o resto é manifestação de graça, né, que Deus prometeu. Né? A maior e melhor promessa é essa, né, de que a gente seja purificado e através da atuação do Espírito a gente ande nos estatutos de Deus. Né? Ele vai falar que são duas promessas, né? Na verdade, são as duas grandes bênçãos da nova aliança profetizado por Jeremias. Né? Ele vai falar as palavras de Jeremias aqui, né? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, o Espírito Santo também age, como ele convence do pecado e do juízo, e através dessa atuação a gente recebe o perdão de Deus e a purificação dos nossos corações. Boa. Vocês, mais alguma coisa aí nesse Não, sentido? acredito que seja isso mesmo. Acho que E aí ele faz a ponte com Pedro, né? Com a faz a pregação de ponte com Pedro, né? Pedro. Lá no, acho que no penúltimo parágrafo. Não sei se você achou aí. Ele fala, Lá em né? A- Da mesma maneira que Ezequiel fala sobre a purificação e a chegada do Espírito para que ande nos estatutos, ele faz a ponte com Pedro lá, né? Ah, tá. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:36, que é o próprio Espírito. Uhum. Ele vai dizer, é verdade, ele faz esse link aqui. Que é, a gente vai falar bastante disso não acredito, não sei se a gente vai falar bastante, mas a gente vai falar. Na questão do Pentecostes, né? Que foi aquela manifestação de poder ali na festa dos Pentecostes, né? Acho que daí Uhum. surge essa ideia do pentecostalismo. O irmão deixou um comentário aqui. Meu pai, que maravilha poder estudar e entender hoje, século 21. O que não houve na década de 60, pois houve a divisão de entendimento e aqui as igrejas renovadas. Sim. Eu acho que por mais que. Você acredita que depois de um tempo a nossa denominação ela teve uma cisão ali com Enéas, Togini e outras pessoas ali muito, muito interessantes, né? E aí, isso que o irmão colocou aqui, a Presbiteriana Renovada, a Batista Renovada. Uhum. Aonde nasceu a Batista Renovada e a Convenção Batista Nacional. Houve uma cisão da Convenção Batista Brasileira, que era a igreja de Minas Gerais, a Lagoinha, a igreja... Não era Getsemane na época, tinha uma igreja... Eram umas 6 igrejas, mais o Enéas aqui de São Paulo, que era aquele maior escritor de geografia bíblica que a gente conhece, né? Enéas Toginini, inclusive eu tenho o livro dele aqui. Livro bom de geografia bíblica é só ele mesmo, no Brasil, já falecido. E aí eles entenderam Ô, que pastor, só eu acho que vai cair, cara. vai. Deu aqui 20 segundos restantes aqui.
Mas se cair, a gente volta para a despedida. Só Beleza, para então. avisar o pessoal ficar aí. E Fechou. a gente volta para você. A gente. Despedida não, né? Concluir o estudo. Com... Aí, o pastor chegou. Aí. Aí, o Rafa Rosendo. Ô, abraço, Rafa. Um amigo meu, cara, de infância, jiu-jiteiro dos bravos. Tá lá em. Tá nos Estados Unidos, não sei se é Greenville. O cara é faixa preta aí, eu acho que já 20 anos. Bom dia, mano. Cara, Legal, cara. é amigo. Esses Bom, caras. bom, bom para passar umas finalização para nós, Pô, né? demais. Esses caras que a gente admira aqui, Cobrinha, essa galera toda da Aliança que a gente fica assistindo o vídeo, toma café com ele lá. O cara é um dos bravos aí. Um cara muito bom. Prazer ter você aqui, Rafa. Se você vier para Ubatuba, quando você estiver por aqui, dá um toque, dá uma aula, uma demonstração de jiu-jitsu para a gente aqui. Vai ser um prazer. E aí é o Paulo Lima também. Paulão tá grande, rapaz. Quando você vê gente grande que você viu na barriga da mãe, você vê que tá ficando velho, né? É um filho de uma família muito querida ali de Paraty, do André e da Pri. Um abraço pra vocês aí também, Paulo. Pastor, então, já que a gente, rapaz, o assunto, né, extenso, né, grande, e a gente só deu uma, uma, uma rabiscada, só, né, passou por cima da maioria das questões aqui, tirando as coisas da internet, né, as peças que a internet pregou na gente. Eu demorei para chamar a outra, porque eu me enrolei aqui, não sabia, com medo de descartar o vídeo, cara, já pensou? Aí, Sim, tá aí tinha apostando, que né? salvar, editar, tava postando lá. Aham. Mas então, só vamos para a conclusão, não sei se dá para. Vamos para Ou não, aí conclusão. é você que manda, cara. Não, não, vamos para conclusão, até porque Você tá, agora tá fugindo do nessa. faxina hoje, você tá escondido aí, né? Não, cara, agora eu mudei de lado, tava aqui perto do sofá, e eu falei, vou sentar no sofá mesmo, segurar aqui. Na verdade, não, a faxina aqui já aconteceu na Já foi. sexta. Legal. Na sexta, ontem eu tava lá na reforma, hoje eu falei até pro Harry que eu não ia, porque eu tenho que estudar, cara, eu não consegui estudar essa semana. Eu preciso dar uma lida aqui nos textos. É. Então, a gente falou um pouquinho da perspectiva, então, do dom, né? O dom, Uhum. o dom do Espírito, ou o batismo no Espírito, na nossa concepção, na minha concepção e na concepção do Jacó e do livro, e até dentro de uma linha doutrinária é a mesma coisa, tá? Então não tem essa ideia do batismo depois, né? Há um outro batismo com o Espírito, não. A partir do momento que eu tenho o Senhor no meu coração, o selo do Espírito Santo, a promessa, essa promessa qual do Espírito, essa promessa que Jesus deixa do Espírito, que ele ia enviar um novo Consolador, tudo isso a partir do momento que o Espírito Santo toma o lugar na minha vida, eu então recebo o dom. Então, em resumo, o dom do Espírito, ou o batismo do Espírito, é o próprio Espírito em nós. Em resumo, seria isso, que seria o dom. E quem o batiza, quem nos dá o batismo, quem nos dá o dom, é Cristo. Através do sacrifício de Cristo na cruz, através do reconhecimento dele como nosso Senhor e Salvador, através do nosso reconhecimento como pecadores e necessitamos da graça de Deus, somos então batizados com o Espírito Santo da promessa, aquele que o mundo não pode receber. Em resumo, é isso. E as referências bíblicas no texto estão aqui deixando para a gente cada vez mais referências e referências, corroborando para essa ideia de fato que o Espírito Santo vem na vida do crente a partir do momento que ele se converte, a partir do momento que ele entende quem ele é. O Espírito Santo já atua na vida da igreja, já atua na vida da humanidade antes da sua conversão. É evidente que o Espírito Santo está agindo no mundo, é evidente que a obra do Espírito Santo ela é viva e eficaz em todo o cosmos,
mas ele não só habita no crente, mas como ele está agindo em toda a vida humana. Você fala, como assim, né? Vendo tudo que está acontecendo no mundo e nos problemas que está acontecendo, você vai me dizer que o Espírito de Deus estaria ainda agindo? Eu falo, tá, lógico que está agindo. Se não fosse o Espírito dele agindo, aí que o negócio estava totalmente perdido. Uhum. Imagina um lugar totalmente desregrado, o mal operando. Você acha que ia ter atos de bondade, ia ter a natureza adorando, ia estar tudo destruído já, rapaz. Se o Senhor não é Senhor da história, tava todo mundo lascado, né? Não sei se você pensa igual eu, mas eu penso nisso direto. O Senhor ainda é o controlador da história. Sim, é sempre, né? É, sempre. A gente. Estava falando dessa questão do Mundial, e eu estava lembrando aqui de algumas cenas de filmes como Senhor dos Anéis, né? Onde a gente tem a parte ali da que inclusive tem muitas conotações espirituais, bíblicas, né? O autor ele é cristão, de linha católica, mas ele é cristão, inclusive aquilo ali são as visões dele, experiências sobre a guerra e o mundo em que ele estava participando. Né? É amigo de um autor muito querido dos evangelhos, que é do C.S. Lewis, né? É o Tolkien, que é o autor de Senhor dos Anéis. E aí eu estava falando disso, eu estava lembrando, né, que ele figura muito bem isso, né? A parte onde não tem nenhum rastro do bem, né? São toda queimada, toda lamacenta, tudo escuro, as nuvens cinza, uma parte cinza, né? E aí as pessoas do bem ali, né? Os personagens que sabem que chega a hora de que eles precisam lutar, que a coisa está crescendo, justamente quando eles começam a se deparar com essas situações, né? Eles estão num mundo onde a natureza está preservada, onde a vida está harmoniosa, e de repente eles passam por uma parte ali de uma floresta que a coisa já não está como deveria. E aí eles começam a se mobilizar, enfim, tem toda a história lá. Mas é justamente sobre isso, né? Um mundo sem a presença do Espírito Santo seria muito mais tenebroso do que o que a gente vê, né? E parte do propósito de Deus de da gente aqui, do seu povo aqui, é justamente isso, né? Onde a gente vê esses lugares cinzas e tenebrosos, uma vez que nós somos guiados pelo Espírito Santo, é a gente anunciar ali a chegada do reino de Deus, né? E fazer parte desses que estão lutando para que a presença do Espírito seja manifesta a todos, né? Exato. Eu tava falando a respeito da linha reformada, né? E a linha histórica reformada e a linha renovada. Meu irmão tava falando um pouquinho disso aqui, eu vou voltar nesse assunto. Meu pai entrou aqui de novo. Se a gente pegar na história, então, Batista, teve um momento que teve uma cisão com aquelas igrejas ali carismáticas, né? Uhum. Tanto é que a igreja da Lagoinha tem um ministério lá, né? Tem um seminário que chama Carisma, inclusive, né? Então, você tem MDT e o Carisma é meio próximo ali dos caras. E aí, eu não sei se ainda existe, mas existia. Quando eu era mais jovem, tinha ainda. Quando eu tinha voltado para a igreja, eu lembro que o pessoal falava muito do Carisma. E aí teve essa cisão. E depois de um tempo, já na Batista, algum tempo, já quando eu cheguei ao ministério, eu vi que muitos pastores achavam uma besteira aquilo no passado, né? Aquela cisão que teve na década de 60, final da década de 60, 70 para cá. Essa besteira que foi por não ter maturidade de entender, tanto de um ponto de vista deles lá, em dar mais vazão para o Espírito, entender que o Espírito Santo estava agindo na vida da igreja, deixar o Espírito Santo agir, quanto deles também entender que, poxa, tem igreja que não vai ter muita aderência a isso, né? Vamos Uhum. respeitar as diferenças e tal. É onde que eu gosto muito do Jeremias da Presbiteriana, que é um pastor que vai em todos os lugares, né? Você prega na Assembleia de Deus, prega em igreja que é church, que é neopentecostal, vai em igrejas reformadas, vai em igreja histórica, vai em todos os lugares, passa em todas as ruas que o evangelho passa
e sabe que tem as suas diferenças e respeita suas diferenças. Eu acho que é mais ou menos isso que a igreja se perdeu, porque hoje a nossa denominação, que faz parte da Convenção Batista Brasileira, reconhece que lá no passado não deveria ter tido a cisão, não deveria ser duas convenções, não precisava ter uma igreja renovada, né? Vendo hoje igrejas que estão contemporâneas, como a Igreja da Cidade, ou a Igreja Memorial de Alphaville, ou as igrejas do Rio de Janeiro, como a PIB do Recreio, e outras igrejas que estão atuando, assim, né? A Batista Betânia, do pastor Neil Barreto, a Igreja do Amor, do pastor do Arthur Pereira, lá em Recife, que são todas batistas, né? Todos eles são batistas, né? Apesar de todas essas mudanças, é tudo da Batista. Aí eles pensam hoje, falam, não deveria ter tido. E não deveria, historicamente falando, eu sei que está gravando, mas é uma baita besteira. Aí que é coisa que só a maturidade vai trazer na nossa cabeça, né? Só Mas conhecimento de soa, Deus falando assim, que besteira, né? soa quase como que uma prepotência, né? Tipo assim, é meio que delimitando aonde e como o espírito vai agir, né? E tem que agir. Então, assim, quando alguém que tem uma experiência diferente, né? Você olha para aquilo e fala, não, é diferente, então não pode estar junto, né? Você divide isso, fala assim, você está dizendo que o Espírito Santo só vai ter atuação daquela maneira com aqueles irmãos, naquele contexto, né? Mas o Espírito é vento, né? Ele faz, ele faz o que ele quer, onde ele quer, né? E a hora que ele quer. Então, é de fato compreensões equivocadas diferentes, mas que bom que Deus também vai usando, né, de todas esses feitos assim dentro da história para que o reino dele cresça, a palavra seja pregada, né? Então, isso é muito bom É isso. saber E também. aí, ele vai dizer dessa questão do derramar, da água e tudo mais, então é que ele entende que, dentro da sua conclusão, que o Espírito Santo que ele derramou sobre nós de maneira abundante através de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu acho que é o texto base que ele usou foi João, né? João 3, 4 e 7, eu acho que é. Ou Atos, agora eu não vou saber dizer. Ah, Qual parágrafo que você está? não, não, é capítulo 3, é Tito. Tito 3, versículos 4 a 7. Paulo dizendo a Tito sobre essa purificação, né, do Espírito. É Paulo dizendo a Tito no capítulo 3, do 4 ao 7, lá no finalzinho, no último Aham, parágrafo, achei. que é ele, abundante através de Jesus Cristo, nosso Salvador, derramou sobre nós o seu Espírito de forma abundante, como um banho de purificação e tal, tal, tal. Ele faz assim novamente, assim vemos novamente que o Espírito derramado para nos regenerar e renovar também faz parte da salvação. O batismo ou o dom do Espírito realmente é uma das bênçãos especiais da nova era iniciada por Jesus Cristo. Então, a necessidade da igreja em reconhecer a manifestação do poder de Deus através do Espírito, tanto nos salvando, né, é uma obra salvadora de fato, reconhecendo o nosso pecado, sendo o penhor, a garantia da nossa salvação, isso está lá em Efésios, mas também santificando, operando do seu poder, renovando, revigorando, trazendo ânimo, discernimento, crescimento. Tudo isso é obra e fruto do Espírito Santo agindo em nós, na vida da igreja, né? A vida da igreja é legal porque a gente pensa o seguinte: como que o Espírito Santo age na vida da igreja? Começa por nós. A gente espera, eu vejo muito isso, né? A fala dos irmãos esperando a manifestação da igreja, o poder da igreja agindo, evangelizando, transformando, mas se esquece que a igreja é a partir de nós, né? A partir da reunião dos santos. O Espírito Santo habita neste templo e não no templo feito por mãos humanas, né? Então só tem Sim. uma forma da igreja se manifestar e ter poder, né? De fato, É, na palavra. É eu me colocando como agente de Deus, agente de Cristo,
cheio do Espírito Santo, fazendo a transformação que ele espera que os filhos o façam. Eu gosto muito de Romanos, no capítulo de número 8, ainda que vai dizer que toda a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Agora eu fico quieto, eu só escuto. Amém. Não, imagina, a gente podia até encerrar aí, acho que para acho que esse final, né, é a cereja do bolo. Mas só para deixar o povo, né, um pouquinho mais curioso, isso foi só o primeiro tópico, né, pastor? A Primeiro respeito tópico disso. do primeiro capítulo. E a gente está no apêndice do estudo original, que é do catecismo, que é o que cremos a respeito do Espírito Santo. Graças a Deus, o pastor decidiu estender, né, se aprofundar nisso, porque o estudo que a gente vem acompanhando aí já há 30 e poucos capítulos, né, trouxe um pouco, mas foi muito pouco, né, para o que a gente entendeu ali, foi muito por cima, e ele vai continuar lá sobre oração e tal, que são práticas do cristão, são práticas da igreja, guiadas pelo Espírito Santo. Então, acho que né, quando a gente voltar para lá e for seguir o estudo ali sobre a oração e tudo mais, depois do que a gente está conversando aqui, vai ter assim uma luz melhor, né, sobre todas essas práticas, a devoção, a oração e tudo mais. E esse foi só o capítulo, assim, foi o início, foi só para começar o assunto, né? O fogo mesmo vai começar a ser comentado através, eu acho que a partir do próximo tópico, né? Eu não li muito os outros tópicos, estou lendo de pouco em pouco, mas só para ver, a gente tem que fazer uma live aqui mais um pouco, né? Para ver tanta coisa que tem, e a gente só arranhou a superfície aqui do que pode ser falado a respeito do Espírito Santo, a promessa, rasguei aqui, do Espírito Santo, a promessa, a atuação dele ao longo de toda a história, desde a criação do universo, manutenção do cosmos, revelação, escolha dos profetas e depois, né, do próprio, a encarnação do Verbo, ministério de Jesus Cristo, igreja nos tempos apostólicos e chegando até a gente e até a ressurreição dos mortos. Então tem muita coisa. O ministério do Espírito é isso e eternamente muito mais. Né? E a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre isso. Então, se você gostou do assunto e quer saber mais sobre todas essas questões de atuações, né? Ações sobrenaturais, tudo mais, acredito que vamos entrar nesses assuntos aqui um pouco mais a fundo a partir do próximo estudo. Então, vai acompanhando aí. Domingo que vem vai ser outro horário, né, pastor? Domingo que vem a gente vai precisar fazer um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais cedo. Vou estar com compromisso aí, não vou conseguir fazer às 8h40. A gente vai fazer um pouquinho mais cedo, umas 7h30 da manhã. Se você estiver ligado, né? Corajoso, 7h30 da manhã no domingo que vem. E quem puder, né, tá presente nas quintas-feiras também, lá pessoal com o livro na mão, roda de perguntas. Enquanto você estava falando, Jacó, eu comecei a dar uma folheada de novo aqui. E a gente tinha comentado no off de fazer essa divisão do primeiro capítulo em 2 estudos. Eu acho que vai ter que ser uns 3 estudos, né? Depois de hoje aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir, porque a gente vai falar da bênção universal, essa promessa do Espírito derramado sobre toda a carne, essa bênção universal, o que significa isso? A gente vai falar sobre os crentes samaritanos, a gente vai falar sobre a profundidade do batismo, o dia de Pentecostes, depois a profundidade do batismo, depois em Coríntios, o que Paulo quer dizer com o Espírito Santo habitando em nós, e depois a conclusão. Então, a gente vai dividir ainda mais em 2 estudos mesmo, aí. Cara. Bastante coisa ainda. Antes da plenitude do Espírito tem tudo isso. Tem tudo isso. Né? É verdade. Apesar de ser um livreto, é um baita livreto, né, cara? Um livretinho bem denso, bem profundo. Né? Bem denso.
É verdade, é que a gente vai lendo e voltando, é verdade, o primeiro capítulo aqui tem mais pelo menos uns 5 tópicos aqui, né? Exato. Vai ter que dividir em Vamos dividir mais mais vezes. parcelas aí, senão a gente não vai conseguir. Mas é bom, é bom, é bom. Legal que o estudo vai ficando, e o livro vai ficando. Vai. Quem comprou o livro aí, quem não comprou vai ter tempo para comprar, ainda vai ter muito assunto para aprender. É, verdade. Legal demais. Então fica aqui o livro. A gente não tá ganhando nada da Vida Nova para fazer a propaganda deles. Até acabou na Amazon esse livro já. Tem aí no Mercado Livre, mas também já está acabando. Que é Batismo e Plenitude do Espírito, do John Stott, edições Vida Nova. Isso aí. Jacó, então é isso. Isso aí, Até daqui a pastor. pouco, se Deus nos Até daqui a permitir. pouco. Vamos almoçar e para mim aqui é almoçar e sair. É, verdade. Que aí já tá quase na hora, né? Já está Ó, quase na hora. beleza. Eu queria orar, se o irmão me Vamos. permite. Vamos orar pra gente É encerrar. isso. Deus e Pai, graças te damos por essa manhã de estudo. Obrigado, Senhor, pela disponibilidade do teu filho, nosso irmão, sua família. Obrigado, Deus, pela vida da Tami, das crianças. Continue abençoando a vida dessa família em tudo e em todo tempo. Obrigado pela vida da minha esposa. Obrigado pela vida daqueles que nos acompanharam, minha família também, os amigos, os irmãos. Muito obrigado por todos aqueles que têm acompanhado esses estudos e clamamos a Ti, aonde esse estudo chegar, que haja transformação, renovo, conhecimento que vem do Teu Santo Espírito, ó Pai. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Beleza, galera? É Daqui isso a aí. pouco. Obrigado a todos que estiveram aí. Até mais, pastor. Até mais, Jacó. Tchau, tchau.